Esse é uma cápsula e nós vamos falar do pedido de impeachment que foi entregue ao Pacheco hoje. Foi protocolado no Senado Federal, né, no Congresso Nacional, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes em virtude das conversas expostas pela Folha, né? Aquilo que eu falo para vocês, é lógico que muita gente poderia preferir pedir o impeachment dele por decisões que ele tomou em alguns processos, como, por exemplo, a condenação absurda aos réus do 8 de janeiro, ou algumas decisões que ele tomou como a proibição do X, por exemplo. Porém, existe um princípio jurídico, né, do crime de hermenêutica, que eles falam que é uma coisa impossível, né? O juiz não pode ser acusado por uma decisão que ele tomou num processo, né? Agora, por outro lado, aquelas conversas liberadas pela Folha não são parte de processo nenhum e indicam que havia, de fato, uma combinação de busca de culpados ou perseguição aberta a pessoas da oposição. Aí sim pode ser que caiba o caso do impeachment, né? Vamos entender esse caso aqui. Foi entregue o projeto de impeachment, né? O pedido de impeachment. Será que tem chance? Será que vai passar? Vamos dar uma avaliada nessas questões. Essa notícia foi sugerida por Deus Sol, Amon Rato, Piniquim, Street Fighter de Rodoviária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a oposição finalmente protocolou o novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Tá? Não é o primeiro, né? Já tem, na verdade, acho que 47 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, é uma coisa muito comum isso, mas até aqui nenhum deles foi colocado em votação, né? E sem dúvida alguma as descobertas da Veja, do Glenn Greenwald, lá com as conversas do grupo de WhatsApp do pessoal do STF, certamente trazem elementos novos nessa história. A manifestação do dia 7 de setembro também foi muito forte nesse sentido, e não dá para descartar que a própria proibição do X foi uma tentativa do Alexandre de Moraes de apaziguar essa coisa toda, né? Se as pessoas não discutirem isso no X, de repente a gente tem uma saída, né? De repente não tem tanto calor para cima do Alexandre de Moraes, né? Tentaram fazer isso mesmo, como eu falei, né? As televisões fizeram questão de dizer que o número é só 47 mil e não sei o que lá, diminuir o protesto e coisa e tal. Mas como você está com o Twitter funcionando, o Twitter continua funcionando, as pessoas continuam vendo a manifestação enorme que aconteceu no dia 7 de setembro, então no final das contas não funcionou essa estratégia deles, né? Enfim, o que aconteceu, né? O Pacheco tinha dito que ia cancelar a sessão de amanhã, onde seria entregue o pedido de impeachment, mas na verdade eu achei estranho isso aqui, porque eu achei estranho até ter sessão numa segunda-feira. A verdade é que é raro o Senado ter uma sessão na segunda-feira, né? Aparentemente havia sido combinado de haver essa sessão, mas o Pacheco decidiu acabar com ela, porque não teria quórum e coisa e tal. De qualquer forma, segundo disse o Pacheco isso ontem, tá, no dia 8 de setembro, ele teria dito que ele estaria pessoalmente no Senado para receber o pedido de impeachment, e de fato ele cumpriu a promessa, recebeu aqui o pedido de impeachment dos senadores da oposição e falou que vai avaliar com muito cuidado. E aí que entra já um outro fator dessa história, né? Por quê? A gente sabe que se depender do Pacheco, isso não vai para frente. A gente sabe que o Pacheco, das duas uma, ou ele está recebendo, ou tem algum acordo com o STF para ajudar ele em alguma coisa, ou ele está sendo ameaçado pelo STF em alguma coisa, pode ser isso também, ou então ele é um banana mesmo e não tem coragem de fazer nada. Qualquer uma das três alternativas que for verdadeira, o Pacheco jamais vai colocar um pedido de impeachment em votação no Senado, né? Por mais que exista pressão popular, por mais que exista pressão política, o Pacheco já desistiu da carreira política dele, já está muito claro isso, né? Resolveu ser um lambe-botas do Lula, um lambe-botas do Alexandre de Moraes, e né, que se queimou completamente aí. Então, se depender do Pacheco, isso não vai para frente. Só que aí tem toda uma questão dentro do Senado, né, como a gente já falou aqui num vídeo, inclusive esclarecendo a questão lá que o Pavinato falou, que o regulamento do Senado é diferente do regulamento da Câmara, né? O impeachment de presidente da República começa na Câmara. Então, realmente, lá no rito do impeachment de presidente da República, né, como aconteceu do Collor, como aconteceu da Dilma, existe uma etapa em que o presidente da Câmara dos Deputados tem que avaliar se o pedido atende os requisitos básicos e só então colocar ele em votação, né?
Então, no do Senado não tem isso. Então, em tese, o Pacheco não tem como segurar um pedido de impeachment. Ele teria que botar para votação imediatamente, segundo o regimento do Senado, né? Eu expliquei para vocês no meu vídeo que, na prática, isso não quer dizer muita coisa, porque, de novo, quem determina a pauta do Senado é o presidente, é a mesa, é o Pacheco. Então, mesmo que não... mas não tem nada escrito no regimento dizendo que ele pode segurar e coisa e tal. Tá, mas é só ele não pautar o pedido de impeachment que nada vai acontecer, né? Como a gente falou, existem 47 pedidos de impeachment só do Alexandre de Moraes no Senado, fora de outros ministros do Supremo também que tem lá, e nenhum deles foi para frente, né? Então, nessa situação, basta o Pacheco não pautar a coisa que a coisa não acontece. Seria requisito o Pacheco estar de acordo de qualquer forma, né? Mas aí o que está acontecendo é o seguinte: primeiro teve aqui um discurso do Marcel Van Hatten, dizendo que não tem essa, porque segundo o regulamento do Senado ele tem que botar em votação e que eles vão cobrar isso dele na primeira sessão que tiver depois da entrega do pedido de impeachment. Deve ser amanhã deve ter sessão no Senado. Vamos ver se eles vão cobrar, como que eles vão cobrar isso. E uma outra coisa que eu acho que tem uma promessa maior, que é a oposição que está prometendo a obstrução na Câmara pelo impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, a oposição disse que não vai votar nada na Câmara enquanto não tiver o pedido de impeachment no Senado. Isso daqui tem chance de acontecer, por quê? Porque o que acontece é o seguinte: no Senado a oposição não tem força para fazer obstrução. O número de senadores, que são governistas é muito grande, né? Vocês sabem, o Senado já teve alguma renovação aí nas últimas eleições, mas a renovação no Senado é mais lenta. Ainda tem muito senador que é fisiológico, aquele senador que é amigo de quem está no poder, né? Não interessa muito. Não é como se o cara tivesse ideologia ou tivesse propósito, não. Ele está ali para ganhar dinheiro, para fazer o que for melhor para ganhar dinheiro, né? Então o Senado ainda tem muito senador nesse sentido, então é pouco provável que a oposição consiga no Senado bloquear as votações, mas na Câmara consegue. E aí isso pode atrapalhar muito o governo Lula a ponto deles serem forçados a algum outro caminho, né? Lembra que existe um ponto importante nessa história: não basta o Pacheco colocar o pedido de impeachment para votação. É preciso também que ele tenha 2/3 dos votos no Senado. É muito voto no Senado. Eu, sinceramente, ainda acho difícil ter nessa situação o impeachment do Alexandre de Moraes. Acho pouco provável que passe, né? Mas vamos aguardar o que vai acontecer, né? O PSD do Kassab disse que estava a favor do impeachment, mas o Kassab tipicamente o pessoal fisiológico. Eles são a maioria no Senado, né? O PSD é a maioria no Senado. E no final das contas é bem possível que ele diga que sim, que sou a favor do impeachment e coisa e tal, mas lá na hora, né, cada senador vota conforme o seu interesse, então não tem esse negócio de obrigação de votar de um jeito ou de outro. Então é isso daí. Vamos aguardar para ver como é que caminha esse tipo de coisa. Eu não imagino um impeachment tomando forma imediatamente, mas eu acho que seria uma coisa positiva de acontecer uma votação de impeachment do Alexandre de Moraes, né? No mínimo, forçaria os senadores a colocar sua posição, e isso certamente seria usado para não reeleger esses senadores que votarem contra o impeachment do Alexandre de Moraes em 2026. Então, esse é o ponto principal. Não acho que vai passar. Acho que vai obrigar os senadores a se pronunciarem a favor do Alexandre de Moraes e, com isso, perderem voto em 2026. Seria o principal ganho, né? A minha avaliação continua sendo que eu acho pouco provável passar o impeachment antes de 2026. Ou 2027, no caso, né? Porque teria eleição em 2026. A gente pode eleger uma bancada mais à direita, mais a favor da liberdade de expressão, e aí, em 2027, sim, teríamos a possibilidade de um impeachment do Alexandre de Moraes. Isso poderia, de fato, acontecer, né? Enfim, vamos ver como é que segue isso daqui. É o que eu falo para vocês. Eu acho que seria muito positivo uma votação de um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, mas eu não creio que passe. Tomara que eu esteja errado, tomara que passe. Que a votação de impeachment no Senado são 3 votações, tá? Uma primeira votação para admitir o pedido de impeachment, aí se cria uma comissão especial que vai fazer a análise, coisa e tal, dos preceitos. Ali estão presentes todos os preceitos do impeachment, então nesse momento não tem nada. No final tem uma outra votação, no final dessa comissão tem uma outra votação para
o início do processo de impeachment propriamente dito. Então a gente tem uma primeira votação no plenário da Câmara, que é só por maioria simples, talvez essa a gente consiga, para iniciar o processo. Cria-se a comissão vai avaliar a coisa, no final da comissão tem mais uma votação. Nessa votação, depois da comissão, que são 90 dias, essa segunda votação que pode admitir o início do processo de impeachment, aí sim, se isso iniciar o processo de impeachment, também por maioria simples, o Alexandre de Moraes já é afastado, tá? Ele já é afastado do cargo de ministro enquanto termina o processo de impeachment. Aí ele vai ter o direito de defesa e coisa e tal, vai ter todo o processo jurídico lá no Senado, e no final você tem a votação final no Senado, que seria o impeachment final lá, aí tem que ter 2/3 dos votos dos senadores, né? Vamos acompanhar, vai ser no mínimo divertido ver isso tudo acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.